Naquela tarde, o sol castigava o asfalto da Avenida Cristiano Machado, na periferia de Belo Horizonte. O ar quente misturado com a poeira dos veículos que passavam, fazia qualquer um querer chegar logo ao seu destino. Na beira da pista, perto de um sinal vermelho, uma garota de uniforme branco parou. A blusa do seu colégio estadual já estava um pouco amassada pela longa viagem desde a escola. Seu nome era Beatriz Oliveira Magalhães, aluna do 2º ano de um dos colégios estaduais de destaque em BH. Sua scooter preta, já um pouco velha, mas bem cuidada, de repente começou a engasgar e morreu no meio da avenida. Beatriz manobrou lentamente para o acostamento, tentando ligá-la novamente, mas o motor teimava. Ela se curvou, girou a chave e apertou o botão de partida várias vezes. Não adiantou, né? Tinha que morrer logo agora, nesse calor, ela resmungou irritada, limpando o suor da testa. Alguns motoristas passaram direto. Uns olhavam de relance, outros buzinavam porque Beatriz estava ocupando um pedaço da faixa da direita. Ela se moveu para mais perto da calçada, tentando se acalmar. 5 minutos depois, o som de uma sirene foi ouvido atrás dela. Uma moto da polícia militar parou bruscamente à sua frente. De cima da moto, um homem de farda caque desceu. Tinha o corpo rígido, a pele queimada de sol, o rosto duro. Em seu peito, o nome estava escrito, CB Silva. Moto quebrada, moça? Sua voz era grave, mas soava ríspida. Sim, senhor. Ela parou do nada, respondeu Beatriz, educada. Eu estava tentando ligar. Antes que ela terminasse de falar, o policial a interrompeu. Documento da moto e habilitação. Cadê? Perguntou ele rápido. Beatriz hesitou por um momento. Ah, sim. 1 minuto, senhor. Ela abriu sua mochila e começou a procurar a carteira. Mas o cabo Silva parecia impaciente. Rápido, não fica de enrolação. Você sabe que essa avenida é movimentada? Você está atrapalhando o trânsito, disse ele, em voz alta. O rosto de Beatriz empalideceu. Ela tentou manter a calma. Desculpa, senhor. Não foi de propósito. A moto quebrou. O cabo Silva respirou fundo e, de repente, pegou a chave da moto de Beatriz da ignição. Vou reter sua moto. Para você aprender a não estacionar em qualquer lugar. Senhor, por favor. Eu não estacionei, ela quebrou, exclamou Beatriz, em pânico. Ela tentou pegar a chave de volta, mas o policial afastou sua mão com um tapa brusco. Algumas pessoas começaram a notar. Havia uma senhora vendendo água de cocô na esquina que parou de cortar os cocos, olhando na direção deles. O motoboy também diminuiu a velocidade. Mas ninguém se atreveu a aproximar. O cabo Silva circulou a moto e se abaixou para olhar a placa. E o documento? Cadê? Perguntou novamente. Aqui, senhor, disse Beatriz, entregando o papel que acabará de encontrar. Mas o policial apenas olhou de relance. Licenciamento vencido há 2 meses. Você sabe que isso dá apreensão, não sabe? Beatriz baixou a cabeça. Eu ia ajudar meu pai a pagar, senhor. Na semana que vem. Desculpa. Todo mundo que tá errado tem uma boa desculpa, ele rosnou, o tom de voz subindo. Beatriz deu um passo para trás. Começou a sentir medo. O policial então jogou o documento no chão e chutou o pneu dianteiro da scooter de Beatriz. Uma moto velha dessa, com documento atrasado e ainda para no meio da rua. Essa molecada de hoje só sabe fazer pose, disse ele em voz alta, apontando para Beatriz. O barulho ao redor começou a aumentar. Algumas pessoas ligaram seus celulares, começando a gravar discretamente. Beatriz estava prestes a chorar, mas se segurou. Sabia que se revidasse, poderia ser pior. Senhor, por favor, não seja agressivo. Eu só quero ir para casa. A moto quebrou de verdade. Não estacionei de propósito, disse ela com a voz trêmula. O cabo Silva bufou com escárnio. Ir para casa. Fácil assim. Você vai ter que ir comigo para o batalhão para aprender a respeitar a lei.
Ele agarrou o braço de Beatriz com força. A garota tentou se soltar. Senhor, por favor, eu posso empurrar a moto sozinha. Não me segure, senhor. O puxão fez a mochila de Beatriz cair, e o conteúdo se espalhou pela calçada. Havia alguns livros, material escolar e uma carteirinha de estudante com o nome completo, Beatriz Oliveira Magalhães. O policial olhou de relance e disse ríspido, Colégio Estadual Central. Estuda em escola boa, mas se comporta desse jeito. Beatriz abaixou a cabeça, segurando as lágrimas. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos que assistiam horrorizados. Com raiva, o cabo Silva chutou a scooter de Beatriz com toda a força, fazendo-a tombar. O tanque bateu no meio-fio e rachou, e a gasolina começou a vazar no asfalto quente. Essa sua moto só dá problema. Vou queimar logo de uma vez para você aprender, ele gritou, tirando um isqueiro do bolso. Algumas pessoas ao redor gritaram imediatamente. Moço, não faz isso. Você tá louco? Isso é perigoso. Mas antes que pudesse ser impedido, uma pequena chama apareceu perto da poça de gasolina e atingiu a parte de baixo da moto. Beatriz gritou. As pessoas entraram em pânico. Alguns tentaram pegar água de uma lanchonete próxima. Outros correram pedindo ajuda. Em questão de segundos, a scooter estava em chamas. Fumaça preta subia para o céu. Beatriz desabou na calçada, chorando histericamente. O cabo Silva olhou para o fogo sem nenhum remorso. Bem feito. Da próxima vez, não faz besteira, disse ele em voz alta. Um jovem que gravava a uma distância segura sussurrou para o amigo, nossa, que loucura. Se esse vídeo viralizar, ele tá frito. Enquanto o fogo começava a diminuir e as pessoas tentavam acalmar Beatriz, um carro parou bruscamente do outro lado da rua. Do carro preto saiu um homem em trajes civis, mas pela sua postura, era evidente, firme, imponente e com um ar militar. Ele atravessou a rua rapidamente, o rosto tenso. Beatriz, ele chamou. Beatriz ergueu o rosto. Pai, sua voz saiu fraca. O cabo Silva olhou para o homem brevemente e perguntou, o senhor quem é? Isso é um assunto meu da polícia. Não se meta. O homem tirou uma carteira de identidade do bolso da camisa e olhou diretamente nos olhos do cabo Silva. Meu nome é Coronel Ricardo Almeida, do comando da 4ª Região Militar. E a garota que você acabou de tratar assim é minha filha. A rua de repente ficou em silêncio. O cabo Silva congelou. As pessoas que assistiam começaram a cochichar. O coronel Ricardo olhou para a moto da filha, agora um monte de metal carbonizado, e depois olhou para o policial novamente com o rosto endurecido. O senhor tem consciência do que acabou de fazer, cabo? O policial começou a gaguejar. Eu estava apenas cumprindo a lei, senhor. Ela estava irregular. Cumprindo a lei chutando uma moto, ateando fogo e agredindo uma menor de idade? A voz do coronel Ricardo subiu, afiada e firme. O cabo Silva tentou se defender, mas suas palavras saíam truncadas. Eu não sabia. Eu não sabia de quem ela era filha. Ah, então é isso? Se não fosse filha de um oficial, poderia ser tratada como um animal. A multidão imediatamente começou a se manifestar. Algumas pessoas ganharam coragem. É verdade, coronel. Ele foi muito agressivo com ela. O coronel Ricardo olhou para eles e depois voltou para o policial. Não vou discutir mais nada aqui. Mas garanto ao senhor que este incidente não vai terminar nesta avenida. Beatriz ainda chorava. Seu pai colocou a mão em seu ombro gentilmente. Calma, filha. Você está segura agora. Enquanto isso, o cabo Silva só conseguia ficar parado, rígido. Seu rosto estava pálido. Ele sabia que no mundo militar e policial, ofender um oficial da ativa era um erro grave. No entanto, ele ainda não sabia que o que aconteceria naquela noite em seu batalhão seria muito pior do que ele imaginava. O fim de tarde em Belo Horizonte estava tenso.
O ar, que geralmente era ameno ao redor do 50º Batalhão da PM, tornou-se pesado e cheio de sussurros. Todos no escritório sabiam que a notícia havia se espalhado rapidamente. Um policial da ativa queimou a moto de uma estudante de ensino médio em via pública. E ao que parece, a garota era filha de um coronel do exército. O nome do cabo Silva estava na boca de todos. Antes mesmo que ele pudesse entrar em sua sala, alguns colegas já o evitavam, fingindo estar ocupados. Ele podia sentir os olhares estranhos a cada passo. Depois de trocar sua farda empoeirada e sentar-se por um momento, a porta de sua sala se abriu com força. Silva, uma voz alta ecoou. O comandante do batalhão, Major Bastos, entrou com o rosto vermelho de raiva. Senhor! Silva levantou-se de um salto. O Major Bastos jogou um papel em sua mesa. Você tem noção da merda que você fez hoje à tarde? Silva baixou a cabeça. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, senhor. A garota estava errada, documento vencido e a moto atrapalhando o trânsito. Fazendo seu trabalho? Gritou o Major Bastos. Se todo policial fizesse seu trabalho queimando a propriedade do cidadão, isto aqui seria um batalhão ou um bando de justiceiros? Silva ficou em silêncio. Tentou se controlar, mas o suor escorria. E você sabe quem é o pai dela? Continuou o major com a voz baixa, mas cheia de ameaça. Coronel Ricardo Almeida. Você tem noção das consequências se essa notícia chegar ao comando militar? Silva engoliu em seco. Eu não sabia, senhor. Pensei que ela era apenas uma estudante qualquer. O Major Bastos bufou. Esse é o seu problema, Silva. Você sempre acha que pode tratar o Zé Ninguém de qualquer jeito. Ele olhou para o relógio e disse bruscamente, hoje à noite, receberemos oficiais do exército. Eles querem um esclarecimento direto. E se eu fosse você, começava a rezar. Silva queria responder, mas nenhuma palavra saiu. Enquanto isso, na residência oficial no bairro Mangabeiras, a atmosfera não estava menos pesada. Beatriz estava sentada na sala de estar com sua mãe, Dona Clara, segurando uma xícara de chá que já havia esfriado. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. A moto que ela usou por 2 anos para ir à escola agora era apenas cinzas. Mas não era isso que mais doía. O que a deixava sem ar era o tratamento brutal que receberá na frente de tantas pessoas. De alguém que deveria protegê-la. Seu pai, o Coronel Ricardo, estava parado em frente à janela, olhando o céu noturno. Suas mãos estavam cerradas nas costas. Ele não falará muito desde que chegará em casa. Apenas disse uma vez em voz baixa, seu pai vai cuidar disso. Dona Clara olhou para o marido preocupada. Ricardo, não haja de cabeça quente. Lembre-se da sua posição. Isso pode se tornar um problema enorme se for mal conduzido. Ricardo se virou, sua voz permanecia calma, mas cortante. Clara, eu me segurei o dia todo. Se um agente da lei pode humilhar minha filha na rua desse jeito, o que será deste país? Beatriz segurou a mão da mãe. Pai, não fica bravo. Eu não quero que isso cause uma briga entre o exército e a PM. Ricardo se virou e se aproximou da filha. Filha, você não fez nada de errado. E a pessoa que tratou você daquele jeito tem que ser responsabilizada. Não por vingança, mas por justiça. Ele respirou fundo. Amanhã de manhã, irei ao batalhão da PM. Vamos ver qual é a explicação deles. Beatriz apenas assentiu em silêncio. Em seu coração, ela sabia que seu pai não era do tipo que se exaltava facilmente. Mas quando se tratava da honra da família e de sua filha, Ricardo não ficaria quieto. Naquela noite, por volta das 21 horas, um carro preto parou no pátio do 50º Batalhão. As luzes do prédio já estavam fracas, mas a atmosfera ainda era tensa. Dentro do batalhão, o Major Bastos, alguns outros oficiais da PM e o cabo Silva esperavam. Do carro desceram 3 homens. O Coronel Ricardo, 2 de seus assessores e um jovem oficial que parecia ser da assessoria jurídica do comando militar. Seus passos eram calmos, mas o olhar de todos era penetrante.
Assim que entraram na sala de reuniões, o silêncio se instalou. O Major Bastos se levantou, tentando manter um tom respeitoso. Boa noite, coronel. Por favor, sente-se. Lamentamos profundamente o ocorrido esta tarde. Ricardo sentou-se lentamente e disse, com frieza, não vim aqui para lamentações, major. Vim exigir uma explicação. Ele olhou diretamente para o cabo Silva, que estava sentado de cabeça baixa no canto da mesa. Foi você quem queimou a moto da minha filha? Silva ergueu o rosto lentamente. Eu? Sim, senhor. Mas não foi minha intenção. Não foi sua intenção, interrompeu Ricardo rapidamente. Se não foi intencional, como a moto acabou totalmente queimada? Como minha filha acabou traumatizada? O Major Bastos tentou intervir. Coronel, nós já preparamos um relatório interno. Também já estamos processando o cabo Silva administrativamente. Amanhã cedo ele será detido para interrogatório. Mas Ricardo não se moveu. Isso não é apenas uma infração disciplinar, major. Isso é abuso de poder. Um policial como este mancha a honra de toda a instituição. A sala ficou em silêncio novamente. Todos baixaram os olhos. Então, o jovem oficial do exército que o acompanhava começou a falar. Sua voz era neutra, mas firme. Não queremos acirrar os ânimos entre as instituições. Mas um relatório oficial para a Corregedoria da PM e para o Comando Militar já foi preparado. Queremos ver como a Polícia Militar resolverá isso de forma transparente. O Major Bastos engoliu em seco. Certo. Vamos coordenar com o comandante do policiamento da capital esta noite. Ricardo se levantou, preparando-se para sair. Mas antes de sair, ele parou por um momento na frente do cabo Silva. Eu não vou encostar um dedo em você, cabo. Acredito que ainda exista lei neste país. Mas lembre-se de uma coisa, sua farda não é um escudo para machucar os fracos. Depois que eles saíram, Silva sentou-se exausto. Sua mão esquerda tremia. Toda a raiva que ele guardara mais cedo se transformou em arrependimento. Ele percebeu que tudo aquilo começara por algo pequeno, um momento de raiva no trânsito. No dia seguinte, o vídeo do incidente já estava circulando amplamente nas redes sociais. No Twitter, a hashtag Pokémamoto estava no topo dos trending topics. Centenas de comentários inundaram a postagem. Que loucura, isso já é crime. Se não fosse filha de oficial, talvez nem fosse investigado. Coitada da Beatriz. Trauma para o resto da vida. A Polícia Militar imediatamente emitiu um comunicado oficial. O membro do 50º Batalhão está sendo investigado pela Corregedoria. A PMMG não tolera atos de violência contra cidadãos. No entanto, do outro lado, o coronel Ricardo optou pelo silêncio. Ele não queria transformar isso em uma demonstração de poder. Ele só queria que o processo legal seguisse seu curso. Beatriz, por sua vez, começou a melhorar. Na escola, seus amigos a receberam com abraços. Muitos professores deram apoio. Mas por trás de seu pequeno sorriso, havia uma ferida que ainda não havia cicatrizado. À noite, ela sentou na varanda de casa, olhando para o céu. Sua mãe trouxe um copo de leite morno. Ainda pensando nisso, querida? Perguntou Dona Clara, gentilmente. Beatriz assentiu lentamente. Eu só fico pensando, mãe. E se não fosse eu? Se fosse o filho de uma pessoa comum que tivesse passado por aquilo, alguém ainda se importaria? Dona Clara ficou em silêncio. A pergunta era simples, mas profunda. Ela sabia que sua filha não estava sendo arrogante. Beatriz apenas se sentia desconfortável por saber que a justiça, muitas vezes, só chega quando alguém tem um nome importante por trás. O importante agora é que você está segura, disse a mãe por fim. E deixe seu pai cuidar disso do jeito dele. Beatriz deu um leve sorriso, mas seu coração ainda tremia toda vez que se lembrava da voz alta do policial e das chamas consumindo sua moto. Enquanto isso, na sala de detenção provisória do batalhão, o cabo Silva estava sentado em uma cadeira de metal. Ele já havia entregado sua arma e sua farda por enquanto.
À sua frente, um oficial da corregedoria escrevia um relatório. Silva, como você deixou chegar a esse ponto? Você conhece o regulamento disciplinar, não conhece? Perguntou o investigador. Silva olhou para o vazio. Eu não sei, senhor. Naquele momento. Estava calor, trânsito, muita gente. Eu só perdi a paciência. E perder a paciência fez você quase perder tudo, replicou o investigador, calmamente. Silva baixou a cabeça. Pela primeira vez, ele percebeu como era fácil destruir a carreira, a honra e até a vida de outra pessoa apenas por causa do ego e da emoção. Naquela noite, ele ficou sozinho na sala fria, pensando nas palavras do coronel Ricardo. Sua farda não é um escudo para machucar os fracos. Essas palavras ecoavam em sua cabeça como um fantasma que não queria ir embora. Na manhã seguinte, o ar em Belo Horizonte parecia mais fresco do que o habitual. Mas no 50º Batalhão, a atmosfera permanecia quente. Repórteres estavam parados em frente ao portão, aguardando uma confirmação oficial. Câmeras e microfones estavam alinhados, procurando uma declaração de qualquer um que quisesse falar. Dentro do prédio, o Major Bastos parecia exausto. Ele acabará de receber ligações do comandante do policiamento e do comando-geral. Todos queriam saber a mesma coisa: como uma ação tão desastrosa pôde acontecer em campo? E por que viralizou antes que pudesse ser controlada? O cabo Silva ainda estava na sala de interrogatório. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados. Ele não dormia desde a noite anterior. Toda vez que fechava os olhos, tudo que via era o rosto assustado de Beatriz no meio da fumaça e do fogo. Cabo Silva, a voz do investigador da corregedoria quebrou o silêncio. Já ouvimos as testemunhas. Todas dizem que você chutou a moto, derramou gasolina e acendeu fogo. Silva engoliu em seco. Eu não derramei, senhor. A gasolina vazou sozinha porque eu chutei. Mas é verdade, eu acendi o isqueiro. Para quê? Silva esfregou o rosto. Eu só queria assustar. Mas a gasolina pegou fogo na hora. O investigador anotou e olhou para ele, impassível. Sabe as consequências? Você pode ser indiciado por abuso de autoridade, lesão corporal leve e dano ao patrimônio. Silva não respondeu. Ele sabia que qualquer que fosse a desculpa, ele tinha ido longe demais. Do outro lado da cidade, o coronel Ricardo estava no quartel do comando da 4ª Região Militar. Ele foi chamado diretamente pelo general comandante para explicar a situação. Ricardo entrou com uma postura firme, mas respeitosa. Coronel, eu já vi o vídeo, disse o general em tom grave. Precisamos ter cuidado. Isso pode se tornar uma questão sensível se o público interpretar como um conflito entre o Exército e a PM. Ricardo assentiu. Eu entendo, meu general. Não quero que isso se torne um choque institucional. Mas peço que a lei seja aplicada. Minha filha é apenas uma estudante. Se não houvesse o vídeo, talvez ela já tivesse sido considerada a culpada. O general olhou para ele, sério. Apreciou sua postura de contenção. Isso demonstra maturidade. Ele deu um tapa leve no ombro de seu subordinado. Vamos mostrar ao público que o Exército e a PM podem fazer justiça sem se derrubarem. Sim, senhor, respondeu Ricardo firmemente. Naquela tarde, Beatriz estava na sala de estar com sua melhor amiga Laura, que viera visitá-la. Bia, você sabe? Seu vídeo já teve 1 milhão de visualizações no TikTok. Todo mundo está falando de você, disse Laura, um pouco sem graça. Beatriz deu um sorriso amargo. Eu não pedi para viralizar, Lau. Eu só queria que aquilo não acontecesse com mais ninguém. Laura olhou para ela. Você é muito forte, Bia. Se fosse eu, acho que estaria em choque. Beatriz ficou em silêncio por um momento e depois disse em voz baixa, o trauma ainda existe, Lau. Toda vez que ouço o som da sirene de uma moto da polícia, meu corpo congela. Elas ficaram em silêncio. A longa pausa foi preenchida apenas pelo som dos pássaros no quintal.
De repente, o celular de Beatriz tocou. Número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô, boa tarde. Aqui é da Corregedoria da PMMG. Gostaríamos de convidar a senhorita Beatriz e seus pais para comparecerem amanhã de manhã e prestar declarações oficiais. Beatriz olhou para a mãe, que estava preparando chá na cozinha. Certo, senhor. Estarei presente. Assim que o telefone foi desligado, o rosto de Beatriz parecia calmo, mas seus olhos guardavam algo: coragem. Na manhã seguinte, a sala da Corregedoria da PM de Minas Gerais estava cheia de repórteres. No entanto, os policiais mantiveram uma segurança rigorosa. Nem todos foram autorizados a entrar. Beatriz e seus pais chegaram com roupas simples, sem chamar a atenção. Na sala de interrogatório, ela sentou-se em frente ao investigador. Sua voz estava calma, embora tremesse um pouco. Eu não quero que este caso seja exagerado, senhor. Eu só quero justiça. O policial que queimou minha moto deve ser responsabilizado. Não apenas porque sou filha de um oficial, mas porque ele errou. O investigador olhou para ela com admiração. Certo. Obrigado pelo seu depoimento. Vamos dar andamento conforme o procedimento. Depois de sair da sala, alguns repórteres tentaram se aproximar. Mas o coronel Ricardo apenas disse brevemente: confiamos que a lei será cumprida. Não há necessidade de especulação. Enquanto isso, na cela do batalhão, o cabo Silva recebeu uma visita que não esperava. Um jovem oficial veio trazer uma mensagem do coronel Ricardo. Silva, disse ele em voz baixa. O coronel não quis vir pessoalmente, mas ele mandou uma mensagem. Silva olhou com os olhos cansados. Qual é a mensagem, senhor? O oficial tirou um pequeno envelope do bolso. Dentro havia apenas um pedaço de papel. Nele, apenas uma frase. Eu já o perdoei. Mas a lei ainda deve seguir seu curso. Aprenda a ser humano antes de ser um agente da lei. Silva olhou para aquelas palavras por um longo tempo. Havia um sentimento de alívio e dor ao mesmo tempo. Ele fechou o envelope com as mãos trêmulas. Talvez esta seja a punição que eu realmente mereço, ele murmurou. Algumas semanas depois, o resultado do julgamento disciplinar saiu. O cabo Silva foi oficialmente expulso da Polícia Militar. Ele também foi indiciado criminalmente por abuso de autoridade e dano ao patrimônio. Uma sentença de prisão o aguardava, mas ele aceitou sem resistência. O público elogiou a atitude do coronel Ricardo, que não usou sua patente para retaliar. Muitos jornais escreveram sobre isso como um exemplo de aplicação saudável da lei. Enquanto isso, Beatriz começou a retomar sua vida normalmente. Ela já tinha uma moto nova, não como um presente de seu pai, mas uma doação de ex-alunos da escola que se comoveram com sua história. No entanto, ela ainda se lembrava da moto queimada. Para servir de lembrete, ela disse a Laura uma tarde, que a raiva de um adulto pode ser mais perigosa que o fogo. Laura apenas assentiu. Numa tarde, Beatriz recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Obrigado. Aprendi muito com meu erro. Espero que você possa me perdoar. Não havia nome, mas Beatriz sabia de quem era. Ela apenas respondeu brevemente. Eu já perdoei. Espero que o Senhor também aprenda a proteger os outros, não a assustá-los. A mensagem foi lida, mas não respondida. No entanto, do outro lado da cidade, um homem em roupas civis olhou para a tela do celular com lágrimas escorrendo lentamente. Alguns meses se passaram. Belo Horizonte voltou à sua calma habitual. O caso foi lentamente desaparecendo no fluxo de novas notícias. Mas para aqueles envolvidos, o evento deixou marcas profundas. Para Beatriz foi uma lição sobre coragem e justiça. Para seu pai, foi um teste entre raiva e sabedoria. E para Silva, foi um lembrete de que o poder sem empatia é apenas outra forma de destruição. Uma manhã na escola, Beatriz estava em frente aos seus colegas durante a cerimônia de abertura. O diretor da escola pediu que ela falasse a todos os alunos.
Pessoal, disse ele com uma voz gentil. Hoje aprendemos uma lição importante com a Beatriz, que a justiça não é sobre quem somos, mas sobre o que é certo. Beatriz deu um passo à frente e pegou o microfone. Eu só queria dizer, ela começou, que não podemos ficar calados quando vemos uma injustiça. Mas também não devemos revidar o mal com ódio. Porque se o fogo for combatido com fogo, o que resta são apenas cinzas. O pátio ficou em silêncio, e então aplausos ecoaram na multidão. Dona Clara derramou lágrimas e na fileira de trás, o coronel Ricardo ficou de pé, olhando para a filha com orgulho. No mesmo instante, em uma pequena oficina mecânica na periferia da cidade, o ex-cabo Silva, agora apenas Silva, estava trabalhando, trocando o óleo da moto de um cliente. Na parede da oficina, estava pendurado um pedaço de papel amassado com uma frase escrita à mão. A farda não é um escudo para o poder. A farda é uma promessa de proteger. Ele olhou para a frase por um momento e deu um pequeno sorriso. Talvez, mesmo sem a patente, ele estivesse apenas começando a aprender a ser um protetor. Vários meses se passaram desde o incidente que abalou Belo Horizonte. O vídeo que antes dominava as redes sociais agora raramente aparecia. Mas no coração daqueles que testemunharam, a história não havia realmente terminado. Para Beatriz Oliveira Magalhães, a vida lentamente voltou ao normal. Ela já conseguia dirigir novamente sem medo. Embora ainda ficasse nervosa ao ver o giroflex da polícia à distância, ela aprendeu a fazer as pazes com o passado. Toda manhã, ela passava pela avenida onde sua moto foi queimada. Ainda havia uma leve marca de fuligem no asfalto. Toda vez que passava por ali, ela baixava a cabeça brevemente. Não mais por medo, mas como um lembrete de que a justiça, por menor que seja, requer coragem para ser conquistada. Um dia na escola a professora de português deu uma tarefa, escrever uma redação sobre o significado da justiça ao nosso redor. Enquanto seus colegas quebravam a cabeça por ideias, Beatriz soube imediatamente o que queria escrever. Ela escreveu com cuidado, frase por frase: justiça não significa que todos devem ser iguais, mas que todos devem ser tratados com respeito, independentemente de quem sejam. Porque por trás da farda, da patente ou do cargo somos todos humanos. E humanos não podem perder a humanidade. A professora leu e ficou em silêncio por um longo tempo antes de dar a nota. Ela apenas escreveu um pequeno comentário no final do texto: continue sendo a voz daqueles que não podem falar. Enquanto isso, em outro lugar, Silva começou a reconstruir sua vida do zero. Após a decisão judicial, ele cumpriu uma breve sentença e tinha que se apresentar mensalmente. Depois de livre, escolheu abrir uma pequena oficina na periferia. Seus dias agora eram preenchidos com o som de motores, cheiro de óleo e o suor do trabalho duro. Ele não usava mais a farda caque, mas em seu bolso sempre carregava a foto de sua filha pequena. Às vezes os clientes não sabiam quem ele fora. Viam apenas um homem de meia-idade que trabalhava em silêncio e com educação. Mas para Silva, isso era o suficiente. Ele não queria ser conhecido. Queria apenas redimir seu passado com pequenas coisas, consertando ao invés de destruir. Numa tarde, uma jovem moça parou em sua oficina. Capacete branco, moto nova, mas um rosto familiar. Beatriz. Silva congelou por um momento. Suas mãos sujas de graxa pararam no ar. Ele se levantou lentamente, olhando para a garota com olhos que eram uma mistura de vergonha, emoção e um arrependimento ainda não resolvido. Boa tarde, senhor, disse Beatriz em voz baixa. A corrente da minha moto está frouxa. O senhor pode consertar? Silva apenas assentiu. Ele trabalhou em silêncio, sem falar muito. Quando terminou, ligou o motor para garantir que o som estava suave. Pronto, moça. Agora está seguro. Beatriz tirou o dinheiro, mas Silva balançou a cabeça. Não precisa. Considere como um pagamento atrasado. A garota olhou para ele por um momento. Eu sei quem o senhor é, ela disse baixinho. Silva baixou a cabeça. Sua mão esquerda segurava um pano sujo. Me desculpe, moça.
Eu sei que palavras não são suficientes. Beatriz olhou para ele calma. Eu já perdoei, senhor. Houve uma longa pausa. Então Beatriz acrescentou, mas se o senhor quer realmente se redimir, continue ajudando as pessoas. Porque o mundo precisa mais de gente que conserta do que de gente que destrói. Silva assentiu lentamente. Ele segurou as lágrimas, mas sua voz falhou quando disse, obrigado, moça. Você é mais madura do que muitas pessoas de farda que eu já conheci. Os dois deram um pequeno sorriso. Sem apertos de mão, sem drama. Apenas dois seres humanos que finalmente fizeram as pazes com o passado. Algumas semanas depois, uma carta chegou à casa do Coronel Ricardo. Uma carta oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. O conteúdo era breve, mas significativo. Apresentamos nossos agradecimentos pela cooperação e pela postura honrada do Sr. Coronel Ricardo Almeida em manter o bom relacionamento entre as instituições e ajudar, no processo legal justo e pacífico. Ricardo leu a carta com um leve sorriso. Ele não respondeu com orgulho, apenas disse à esposa, se as instituições puderem se respeitar, talvez este país ainda tenha esperança. Dona Clara respondeu gentilmente, a esperança não vem da farda, Ricardo, mas das pessoas boas que ainda têm coragem de lutar contra o erro sem ódio. Nos meses seguintes, Beatriz foi convidada como palestrante em um seminário de escolas de ensino médio em Ouro Preto, com o tema Juventude e Integridade. Quando subiu ao pódio, ela não levava anotações. Ela apenas olhou para centenas de estudantes sentados à sua frente e disse: quando aquilo aconteceu, eu me senti pequena. Impotente. Mas aprendi uma coisa. Coragem não é sobre força física, é sobre a voz. Se você tiver coragem de dizer isso está errado, mesmo que esteja sozinho, você já fez algo certo. Aplausos ecoaram no auditório. Professores, alunos e até alguns policiais que foram convidados como palestrantes se levantaram, prestando uma pequena continência. Um deles era o Major Bastos, o ex-comandante do batalhão, agora transferido para a divisão de treinamento da Academia de Polícia. Depois do evento, ele se aproximou de Beatriz. Obrigado, moça. Por causa do seu caso, nós na academia adicionamos um novo treinamento, ética em campo e empatia pelo cidadão. Beatriz sorriu. Fico feliz, Major. Significa que algo ruim pode se transformar em algo bom. À noite, Beatriz escreveu em seu diário antes de dormir, às vezes, a justiça nasce da dor. Mas se essa dor for alimentada com ódio, o mundo só se tornará um lugar mais quente. Eu quero que aquele fogo se apague, mas deixe luz, não cinzas. Ela fechou o livro, apagou a luz e sorriu antes de dormir. Alguns anos depois, Beatriz já estava na Faculdade de Direito da UFMG. Ela se tornou uma das estudantes mais ativas na organização do campus focada na defesa dos direitos civis. Muitos a conheciam não como a filha do coronel, mas como Beatriz, a defensora. Um dia, ela foi convidada para ser voluntária em um programa de conscientização jurídica em um bairro da periferia de BH. Ela foi com sua equipe dar palestras à comunidade sobre como denunciar ações arbitrárias de agentes públicos. Quando chegou a hora das perguntas, um homem de meia-idade levantou a mão. Suas roupas eram simples, seu rosto limpo, mas marcado. Moça, na sua opinião, se uma pessoa que errou muito no passado se arrependeu e agora quer mudar, ela ainda merece ser perdoada? Beatriz olhou para o homem por um momento. Ela reconheceu aquele olhar. Era Silva. Ela deu um pequeno sorriso. Se ele realmente se arrependeu e está tentando consertar seus erros, ele não merece apenas ser perdoado. Ele merece uma segunda chance. Silva baixou a cabeça lentamente. Em um sorriso quase imperceptível, havia alívio. O mundo nem sempre era justo, mas às vezes a justiça vinha de um coração que sabia aceitar. Alguns meses depois, Silva faleceu devido a uma doença. Em sua pequena oficina, os moradores locais colocaram uma placa de madeira que dizia: este lugar foi construído por um ex-policial que aprendeu a consertar não apenas motores, mas também a vida.
Beatriz foi até lá discretamente, colocando uma flor branca em sua antiga mesa de trabalho. Ela sussurrou: "Descanse em paz, senhor. Obrigado por cumprir sua promessa de mudar." Os dias se transformaram em anos. Belo Horizonte continuou movimentada, mas algumas coisas mudaram. No treinamento de novos policiais, o nome de Beatriz Oliveira era frequentemente mencionado nas aulas de ética de serviço. Sua história se tornou um exemplo real de responsabilidade, arrependimento e humanidade. Para muitos era apenas uma história viral que já havia passado. Mas para aqueles que conheciam a história completa, não era apenas sobre uma moto queimada. Era sobre o fogo dentro do ser humano. Um fogo que pode destruir, mas também pode iluminar. Depende de quem o segura. Uma noite na varanda de sua casa, o coronel Ricardo estava sentado olhando o céu. Ao seu lado, Beatriz, agora uma mulher adulta, trazia 2 xícaras de café. "Ainda se lembra daquilo?" perguntou o pai. "Às vezes, pai. Mas não com mágoa. Na verdade, sou grata. Foi ali que aprendi o verdadeiro significado da justiça." Ricardo sorriu. "Justiça." Beatriz olhou para as estrelas. "Sim. Que justiça não é apenas punir quem está errado, mas também dar espaço para quem quer se corrigir." Seu pai ficou em silêncio por um momento e depois disse em voz baixa: "Se todos os jovens pensassem como você, talvez este país não precisasse mais ter medo de uniforme nenhum." Os dois riram baixo. A noite estava calma, e o vento trazia o cheiro da primeira chuva de novembro à distância. O som de uma sirene da polícia foi ouvido ao longe. Beatriz olhou na direção do som, sorriu levemente e sussurrou: "Espero que desta vez essa sirene não seja um sinal de medo, mas um sinal de proteção." E a noite encerrou aquela longa história com tranquilidade. Uma história